da merlice, da tiquice, andou o tempo todo nisso. Eu tenho estado a conversar com jovens que conhecem muito bem. Claro que não falaria sobre este assunto com alguém que eu não tenha intimidade. Eu tenho estado a conversar com, inclusive, membros da minha família, jovens. Ah, está tudo mal, está difícil. Alguns até dizem, e quando estamos a circular pelas ruas, e quando nós, a circular, aconselhamos a não deitar lixo na rua, não, isso até já está tudo mal, tudo estragado. Mas não param para refletir, não param para pensar que quem deve mudar as circunstâncias são eles. Ouça, jovem, você tem o destino nas mãos. O destino está nas mãos, está em suas mãos. Esse aqui é o problema. Está difícil? Está. Ah, e outra coisa que eu noto muito no discurso destas pessoas. O Estado não dá emprego. O Estado tem que dar emprego. Meu amigo, se a sua vida... Ouça bem o que eu lhe vou dizer. O Estado tem de fazer, sim, concordo que sim, tem de fazer mais. Mas ouça, se a sua vida é depender de um emprego que lhe deem, então você nunca vai ser um investidor, um empreendedor. Você nunca vai crescer. Nunca será gigante. Você deve ter ideias megalómanas. Ser grande, crescer, ser gigante. E não depender de um emprego, ser assalariado. O problema é esse. Meu amigo, seja resiliente. A vida vai lhe apresentar desafios. A vida vai ser complicada para si. Mas seja resiliente porque você tem força suficiente para virar as coisas. É isso que eu quero de si. É isso. Não ficar de mão estendida à espera que lhe deem as coisas. Estender a mão para lhe dar emprego, estender a mão para lhe dar isso, aquilo, outro. Claro que o Estado deve fazer, eu não estou contra essa linha de pensamento. O Estado pode e deve fazer mais. Todavia, eu termino com isso, o seu destino está nas suas mãos. Nós precisamos de jovens resilientes, precisamos de pessoas que agarram o futuro como quem segura o touro pelos chifres. Agarra o touro pelos chifres, derruba o touro e vence. Assim vamos ter a nação que sempre queremos, o país que desejamos, e ao invés de pensar de imediato que a solução é pegar no passaporte, emigrar, não tem nada contra quem migra, atenção, hein? Até os americanos migram, não estou a dizer que seja errado, mas não vai ser o seu pensamento número 1. Vai ficar no fim das prioridades. Vamos às notas de referência da edição de hoje do nosso e vosso Ecos e Factos. Detida em Bengala, mulher de 35 anos acusada de assassinar o seu marido. Cidadão guineense é acusado de tirar a vida ao seu filho bebê de 7 meses. Aqui, os factos fazem eco. Roda! A qualquer altura teremos o trânsito, vai acontecer a qualquer momento. Você se recorda daquele rato? Aquele rato que estava a passear por cima numa pastelaria, aquilo é um café, na verdade. E no mostruário nós tínhamos vários bolos, só que estavam dentro de estruturas próprias, não sei como é que se chama aquilo. Especialistas saberão. Mas é uma estrutura que cobre o bolo. Pronto. E o rato andava aí a passear-se, a dançar por cima daquelas estruturas onde estavam os bolos. Está recordado disso? Nós tivemos lá o Manico de Miranda que fez um apontamento a partir do local, uma pastelaria ou café ligada ao grupo Kibabo. Não sei se está recordado. Está recordado, exatamente. A Aniesa esteve lá e detectou muitas infrações. E eu, naquele dia, fiquei extremamente indignado com a situação. Como é que uma empresa do gabarito, da empresa em questão, não está... Atenção, não é o nome da empresa que está em causa, mas o nível de aceitação da própria instituição, o nível de adesão fazia exatamente
rebuliços na minha cabeça. Mas agora, será que a Aniesa encerrou mesmo? Ficou encerrada. Manico de Miranda dá-nos a história outra vez. Vamos acompanhar para perceber o que aconteceu com esta pastelaria. Roda! Foi reaberta na manhã desta segunda-feira o estabelecimento comercial. Para a Autoridade Nacional de Inspeção Econômica e Segurança Alimentar, as orientações baixadas na última sexta-feira foram cumpridas pelos responsáveis da loja. Felizmente as orientações que a Aniesa deixou foram acatadas, não é? E esperamos que seja o normal para o funcionamento desta e de todas as outras lojas sediadas em Angola, não é? A princípio, para este em especial, que vende bens alimentares, é sempre importante que o processo de desratização, o processo de desbaratização seja frequente no estabelecimento. Entretanto, o presidente do Conselho de Administração do Grupo Kibabo agradece a colaboração das autoridades e reafirma o compromisso do seu coletivo de trabalhadores em prestar melhores serviços aos clientes. Com toda a força que os nossos 2.000 colaboradores têm, que todos os dias se levantam muito cedo para conseguir abrir as nossas lojas e trazer o melhor aos nossos vizinhos. Porque nós, para além da responsabilidade que temos com os nossos colaboradores, temos uma grande responsabilidade com os nossos fornecedores, que 95% daquilo que nós vendemos todos os dias nos nossos supermercados é produção nacional. E é isto que nós temos que ter muita atenção, de todos temos muito cuidado, nós trabalhamos bastante, fazemos o nosso melhor para conseguir fazer crescer, logicamente, este negócio e crescer a economia nacional. Bom, muito obrigado para todos os nossos vizinhos que sentimos que realmente estão connosco e estão ao nosso lado, e agradeço imenso a compreensão deles e também de todas as autoridades da Aniesa e também do Estado em geral, que notamos que durante este fim de semana tomaram medidas no exterior para reduzir um pouco o problema que tínhamos nas imediações desta loja do Kibabo. Loja Kibabo no distrito urbano da Maianga já está aberta. Uau! Está de parabéns. Primeiro, o Conselho de Administração do Grupo Kibabo. Está de parabéns. Senhor Pedro, é mesmo assim, Pedro Miguel, não? É mesmo assim, está certo. Ouviu as orientações da Aniesa, acatou as orientações, cumpriu com as normas, isso sim, isso é que está certo. Assim vale a pena. Assim vale a pena. Cumprir as normas é o que se pede. Só isso, cidadão angolano. Viu? A empresa, ele falou em 2.000 trabalhadores. Porque no primeiro dia, quando nós passamos a matéria, eu tinha dito aqui no programa que não queremos, de modo algum, nós não queremos, nunca foi essa a nossa intenção, ver a loja encerrada. Não era essa a nossa intenção e jamais pensaríamos assim. Porque afinal, esta unidade está a empregar cidadãos angolanos, nossos irmãos. Agora, aquele cenário era horrível. Mas ainda bem que a loja, o grupo empresarial, ouviu, acatou as orientações da Aniesa. Uau! Mais uma salva de palmas, vamos lá! Merece! Sim, senhor! Está de parabéns à Aniesa, que não chegou, viu e tremeu como uma vara verde. Chegou lá e disse, tem de se encerrar e sorriar quando forem cumpridas as normas. Muito bem, nossa Aniesa. E você que ainda diz que a Aniesa não funciona. Não funciona. Não funciona. Meu, ouça, vamos para o trânsito, mas ouça. As instituições em Angola estão a funcionar. Deixa-me lhe dizer que estão. Às vezes você não se apercebe, sabe porque eu lhe digo já. Quando alguém usa perfume e sempre da mesma qualidade, chega uma dada altura que não se apercebe do cheiro do perfume. Mas quando entra numa sala, as pessoas sentem isso, não é verdade? Pronto, as instituições estão a trabalhar. Como nós estamos dentro de todo o processo, não sentimos. Mas quem vier, quem estiver a entrar, quem vier de fora, vai perceber que estão a trabalhar. Vamos ao trânsito e recebamos então o professor Júlio Quental, que junta-se a nós para mais uma super aula sobre sinistralidade.
Boa tarde, seja bem-vindo, professor. Boa tarde, Mário Santos. E é inevitável aquele abraço efusivo aos nossos telespectadores, Mário. Permita-me endereçar aqui um abraço efusivo ao casal Luís Domingos e Janete Quental. Uau! Domingos, não é? Pronto, Luís Francisco e Janete Quental Domingos que casaram-se agora no final de semana. Muito bem. Um casal Muito jovem, bem. é isto Uau. que se pretende, não é? Os jovens, quando entenderem dar o passo do casamento, devem fazê-lo com segurança. E, portanto, garantir que é aquilo que o Mário aqui tem dito. A família é a essência, a base. E que cuidem dos seus rebentos, Mário, e que sejam felizes por longos e felizes anos. E um beijinho aqui é Pecorucha. A câmara, eu quero um beijinho aqui a Não, tirando do ar. Até Pecorucha não pode ver. Não, eu quero esta câmara. Ela vai ver assim, em tela grande. Tia Pecorucha. A mãe do nosso Dog Morras. Nzambe não ferra, não é? Não ferra, Mário. A frase não do Dog Morras. Aquela voz carismática, aquela forma dele de ser, de estar, é inigualável. Muito bem. Cada ser humano é um ser humano inigualável. Portanto, eu às vezes admiro as pessoas que... Não, eu sou... Como é aquilo? Arranjam o nome dos outros. Aham. Não faça isso. Não é o nome que faz as pessoas. São as pessoas que fazem o nome. Exatamente. O Mário Santos fez o seu nome e está aqui. Muito é uma bem. referência. Muito bem. Não, eu quero ser o Mário Santos. Não, seja quem você for, mas que faça a sua história. Muito bem. Professor, a zona problemática. Corretíssimo, Mário. Indicações da Ponta Amarela. A Câmara hoje não nos dá, portanto, uma visão mais objetiva Eu da acho zona. que o céu deve estar acinzentado. Está, Mário, está. Carregado de nuvem. Corretíssimo. Mas ainda assim consegue-se perceber, Mário, à nossa direita, um aglomerado de pessoas ali, também consegue-se perceber aquela presença maciça de pessoas sobre A linha férrea, que eu... E tivemos imagens recentes nas redes sociais de um indivíduo que ficou sem um membro superior e outro inferior, em razão da displicência com que circulava por de cima da linha férrea, Mário. Pelo comboio. E foi colhido pelo comboio. Aqui as notas habituais, Mário. Enquanto não houver reposição tempestiva ou já intempestiva das grades metálicas que estimulam o atravessamento ali, Mário, vamos continuar a falar até que se reponha, porque é um dos fatores, é uma das variáveis que faz com que as pessoas atravessem neste local inapropriado, certo? A recolocação obrigará, obviamente, as pessoas a atravessarem lá em cima, Mário. Eu vejo, professor, perdão-me se eu tirar-lhe a palavra, eu vejo que está a acontecer um processo de uma intervenção e está a ser colocado um muro de betão. Corretíssimo. Não sei se o processo, acho que vai continuar até o ponto de... Mas é alto o suficiente que é para estimular o atravessamento? Aí é que está. Aí está o problema, Mário. Mas ainda assim, portanto, não são essas grades que devem estimular. Tem que ser a mudança de consciência, Mário. Nós temos que partir do princípio que aquele local é inapropriado, Mário. E que a vida é o bem maior que se tem. Além disso, é um direito fundamental nos termos da nossa Constituição. Então, cada um de nós deve preservar a vida, a sua e a dos outros, Mário. E reparem, muitos dos que atravessam ali, Mário, têm sob sua tutela menores. E que se falecerem, se perecerem em razão da travessia naquele local, Mário... Quem cuidará dos seus? Corretíssimo. E depois, então, teremos mais crianças na rua, mais crianças de rua, mais crianças a vender, porque os seus progenitores, certo, Mário, em razão de um comportamento inadequado, perderam a vida neste local. Muito bem. Os nossos agradecimentos ao CISP, o Centro Integrado de Segurança Pública. Um investimento do Estado angolano que está a surtir efeito. Vamos ver como é que está a fazer a circulação noutro ponto da cidade capital. O CISP, com as câmaras instaladas nas mais diversas ruas do nosso país, tem dado a conhecer os pontos de facilitação quanto à utilização de trânsito. Nós tivemos aqui Benguela, Lubango, o Ambo. Voltaremos a ter a qualquer altura. Temos outro ponto, 21 de janeiro, Gameca. É aquele ponto, Mário. Outro problemático. Se o Mário verificar, a zona que antecede a paragem de autocarros e a posterior, certo, cá à frente, estão livres. Estão. A zona de conflito é ali, Exatamente. em razão da imobilização incorreta dos condutores. Certo. Outro sim. Tem havido também aqui mobilização em razão do atravessamento ali de peões. E aqui, Mário, a nossa reclamação vai para as autoridades. Já é tempo, porque esta via foi requalificada há mais de 3 ou 4 meses, já é tempo de haver reposição das marcas que legitimam o atravessamento de peões ali. E ainda bem que há ali um agente de trânsito que vestiu a sua função
De quê? De ordenar e orientar o trânsito. Está ali, portanto, a permitir, ou melhor, a estabelecer ordem de passagem entre peões e veículos para que não haja congestionamento. É de reparar, Mário, que ali existem sinais gráficos verticais que indicam a existência de passagem que é para peões. Só que, todavia, embora se trate de um local onde os peões gozam de prioridade, o agente de trânsito, e porque está nos termos do artigo 7 do Código de Estrada no topo das prescrições, pode, sim senhora, sobrepor-se ao sinal e, quando assim a demanda o exigir, estabelecer a ordem de passagem entre peões e entre veículos. É o que ele está a fazer, certo? Interrompe a passagem de veículos para que passem peões e vice-versa. Isto, sim, senhora. E são esses agentes de trânsito, Mário, que nós queremos, certo? Que eles vistam, que eles sintam a obrigação de fazer cumprir as normas. E digo, Mário, agente de trânsito não é uma profissão. Vamos dizer, polícia não é uma profissão. Bombeiros não é uma profissão. É uma missão. É uma missão, Mário. Portanto, não é aquele indivíduo que diz, não, opa, chegou às 15h30 ou 16 horas, exonero-me. Não, Mário, é uma missão. Portanto, só deve estar na corporação quem de facto estiver investido dessa missão, porque ele tem uma responsabilidade para com a sociedade. E é por isso que o Estado investiu-lhe de autoridade. É fundamental que haja esse sentimento, Mário. E aqui, palmas que é para essa gente que está de forma correta a ordenar o trânsito, Mário. Por isso é que... É verdade, muito obrigado. Por isso é que é estranho quando vemos cidadãos a pagarem para entrar na polícia. Se a polícia é uma missão, pagar para entrar, é muito estranho, não é? Isso é estranho demais. Bom, muito obrigado, Cisco. Já regressaremos ao trânsito a qualquer altura. Mas agora, como é que foi, professor, o final de semana? Foi violento. Regi, podemos ver os dados do final de semana agora? Foi violento, não foi? Mário, é. Infelizmente, ao final de semana, eu tive uma experiência pouco agradável neste final de semana, Mário. Saí com a família ontem, foi esplêndido, todavia pude constatar em diversos pontos a inobservância daquela norma básica, qual? Afrouxar perante a passadeira. Mário, ontem afrouxei por diversas vezes junto à passadeira e houve uma delas que chega um indivíduo de moto-mola e diz: "Ó Cota, tens que avisar que vais parar para deixar passar peões." Eu tenho que avisar, meu amigo. Está aqui a passadeira, estão aqui os sinais, por que eu tenho que lhe avisar? Tem que ligar os intermitentes. A norma não me obriga a usar os intermitentes. Eu posso eventualmente fazê-lo, mas não devo, não é um imperativo legal, certo, Mário? Então, mas eu olhei para o indivíduo, obviamente desconheço a norma e coitado. Mas ainda assim, Mário, temos que mudar de comportamento. Agora veja, isso foi terrível no final de semana. Foi. Ao sábado terrível. E ao domingo. Ao sábado dias. E ao domingo, Mário. Portanto, estamos a falar, e começamos logo pelos acidentes, Mário, estamos a falar de 32 acidentes para o dia de ontem, contra os 38 de sábado. São 70 acidentes. Aqueles menos atentos vão dizer, mas houve um decréscimo de 6. Mas olha para o acumulado, estamos a falar do final de semana, 70 acidentes em 2 dias, Mário. Estes 32 acidentes produziram 9 mortos, Mário. 9 mortos para o dia de ontem, domingo, contra os 2 de sábado. Houve um incremento de 7, Mário. Temos um acumulado de 11. 11 famílias privadas dos seus entes queridos. 11 famílias a chorarem e vão a enterrar os seus entes em razão da sindicatura rodoviária, Mário. E olha que muitos destes indivíduos podem até ser o que dissemos há bocadinho, Mário. Aqueles que suprem a necessidade da família e que ao falecerem, ao perecerem, Mário, deixam as suas famílias, portanto, sem provento. Estes 32 acidentes, Mário, produziram 35 feridos contra os 46 de sábado, Mário. Estamos a falar de um acumulado de 81, Mário. Não, 81. O acumulado, Mário. É violentíssimo, certo? Violentíssimo. 81 feridos, certo? Houve ali um incremento de 11. E desses 35 feridos para o dia de ontem, 22 são graves, Mário. 22 são graves contra os 32 de sábado, que dá ali um acumulado de 54. Quer dizer, 54 pessoas com ossos partidos, feridas expostas, cabeças partidas. E veja, professor, são ferimentos graves. Graves, Mário, são graves. Podem até evoluir a óbito, Mário, em razão da gravidade, Mário. Ou até podem, e o mais grave até não é a morte, é que se eles desenvolverem, portanto, incapacidade laboral, certo? Incapacidade cognitiva, terão que ficar em casa paraplégicos, tetraplégicos, e os filhos terão que vender para sustentar os pais. Isto é que é medonho. O filho ver o pai incapacitado em
razão dos sinistros, Mário. Temos que mudar de consciência. Por último, temos os feridos leves, Mário. São 13 que para o dia de ontem e 14 para o dia de sábado. Temos um acumulado de 27, Mário, e que também, embora sendo leves, mas são feridos. O ser humano não foi preparado para estar num hospital, Mário. O ser humano é um ser social. Ele tem obrigações para com a sociedade, tem que trabalhar, tem que prover sustento que é para a família, Mário. E repare, as famílias que já são pobres, Mário, têm que tirar dos seus parcos rendimentos para quê? Para levar comida ao hospital, apanhar o candongueiro, passam ali à noite. Portanto, tudo isso é em razão do mau comportamento no cenário viário e rodoviário, quer para os condutores, quer para os pedestres, porque muitos dos pedestres, mas são displicentes, atravessam a estrada na brincadeira. Como se fosse em casa. Sim, Mário. E outra, temos que perceber que o espaço público não é a extensão do nosso quintal, é o espaço público, é de todos. Quer dizer que nós, no espaço público, somos entes de direitos, mas também entes com deveres, Mário. Professor, muito obrigado. Vamos só fazer um ponto e vírgula relativamente ao trânsito, mas o professor regressa, como sempre. Disponha, meu caro Santos, disponha, e estamos aqui que é para servir. E, aliás, bem servir. Porque a pátria aos filhos não implora, ordena. Venham. Muito bem, muito obrigado, professor. Agora, uma mãe que tenta enforcar o filho por causa de 200 coisas. É uma mãe? Não, às vezes nós somos super, hiper conhecedores da lógica e o que é que fazemos? Argumentamos em defesa de pessoas que se comportam desta forma. Ah, não, ela está a comportar-se assim por causa do estresse por causa do... Não. Vamos ser, literalmente e de forma desapaixonada, vamos ser francos. Mãe que não protege o seu filho não devia ser mãe. Não devia nunca na vida ter trazido ao mundo um bebê. Vamos contar uma história que é a todos os níveis surreal. Roda, RG. Vamos ver. Este menino de apenas 11 anos de idade corre o risco de ter sequelas físicas e psicológicas para toda a vida. Acusado de ter tirado da pasta uma quantia de 200 kwanzas, o pequeno foi queimado as mãos pela própria mãe. O ato aconteceu no bairro da Pedra Uma, arredores da cidade do Sumbe, província do Kwanza Sul. Insatisfeita com a sua ação, a mulher terá de seguida tentado matar por enforcamento o filho. Os vizinhos lamentam o acontecido e temem que atos idênticos voltem a acontecer no bairro da Pedra Uma. Isso é um crime. Então, já um dia, uma noite, já sai de forma a matar essa criança, isso é complicado. Ele já vai tornar um aleijado, não vai conseguir nem ir à escola, nem brincar, isso é complicado. Então, isso até pela família é triste. Até nossos filhos que estão aqui assim também, já é um perigo vir na vizinha, que estragou uma coisa, vai correr risco também de vir queimar. Então, isso é preocupante no nosso bairro. Por se tratar de um crime público, a sociedade sumbense reprova o ato praticado pela mãe do pequeno. Depois o menino começou a girar quase ao redor aqui do nosso bairro, subiu em direção à casa da avó. Então, depois eu fui lá seguir, encontrei já está um pouco cheio, perguntei, disse que não, a mãe lhe queimou sim. Depois, quando dei isso, enquanto já vou aqui a discutir com a tal Nora. Vimos só miúdo quando era mesmo 6 e ponto, eu estava a vir a gritar, oh, avô me socorra, a mãe me queimou, a mãe está me matar. Já ele é despelado todas as mãos. Ali eu saí lá a correr na minha casa até aqui, lhe pergunto, você mata a criança, o que se passa? Mãe é acusada de queimar as mãos do seu próprio filho no bairro da Pedra Uma, município do Sumbe, pelo facto de o mesmo ter supostamente retirado da pasta 200 kwanzas. Deixa-me dizer uma coisa a essa mãe e às mães que têm esse tipo de pensamento. Quando uma criança veio ao mundo, ela não pede para nascer. E mais,
Nenhuma mulher é forçada a engravidar. Nenhuma mulher é obrigada a engravidar apontando-lhe uma pistola. Você tem de engravidar. Isso não acontece. Quando você engravida com prazer. E até anda a gabar-se pelo bairro, a mostrar a barriga. Agora, se o filho se tornar delinquente, criminoso, andar a furtar, a culpa é sua como mãe. Vou dizer também a ausência do pai. Mas a culpa é dos dois, dos pais, não é do menino. Ele não pediu para nascer. E se não está a ser bem educado, a culpa é sua. Então faça o seguinte, quando o filho tirar algo e você sentir que não devia ter tirado, ao invés de queimar as mãos do pequeno, queima as suas mãos, mãe. As suas. Você devia queimar as suas mãos para ver se é bom sentir a dor da queimadura. Nkanga Gomes, boa tarde, seja bem-vindo. Doutor Alcântara, juntem-se a nós, por favor. Obrigado, Mário. Boa tarde e outro boa tarde lá em casa. Como é que foi o final de semana a ambos? Foi bom, graças a Deus. Meu com umas gripes, mas estou aqui recuperado. Com esse clima vamos enfrentá-lo. É verdade. Companheiros, nós temos aqui um cenário. Uma mãe que é acusada, não é? E vimos nas imagens ela com o rosto aparentemente banhado de lágrimas. Eu digo aparentemente, mas vê-se que estão as lágrimas a escorrer. Olha, daí, as lágrimas. Agora eu começo a chorar. Ai, meu filho, ai, Zezinho, ai, me doeu muito. Só agora. Mas já queimou as mãos do pequeno. Sob a acusação de ter tirado, ou de ter tentado tirar 200 kwanzas. Eu já fiz essa pergunta diversas vezes assim, em Nkanga. Relacionamento, pais e filhos, o que está a acontecer? Maria, mais uma vez boa noite. É uma situação triste, né? Uma mãe tentar suicidar o filho, suicidar, peço desculpa, tentar praticar um homicídio, é o termo correto, e queimar as mãos dos filhos pelo facto de ter tentado tirar 200 kwanzas. É uma situação triste que nada justifica, aparentemente, que ela realmente tenta aqui praticar um homicídio frustrado e também tenta aqui queimar a mão do filho. Mas nós temos que olhar aqui em dois prismas. Primeiro, a relação pai e filho, ou mãe e filho em particular, é uma relação que já começa no ventre, não é? Os psicólogos, os médicos têm essa narrativa, a ciência dá-nos essa explicação. Há uma relação no ventre da mãe, por isso é que, do ponto de vista natural, o filho tem uma ligação muito forte com a mãe, e é importante que se compreenda isso. E é uma relação natural também biológica, porque aí nasce a mulher. Ora, quando a mãe dá à luz, há uma relação de afetividade, de emoções, trouxe uma vida ao mundo. Quando chegamos nesse estágio em que a mãe tenta matar o filho, praticar violência gratuita. Vê as mãos do pequeno. Exatamente. É perigosa porque verifica-se uma ruptura afetiva circunstancial possuída pela ira, porque a ira é muito perigosa. A ira, quando ela não controlada, leva-nos a multiplicar os maus comportamentos até chegarmos ao ponto de tirar a vida da outra pessoa. Ora, e aqui levamos às condições sociais e económicas. Quando as famílias são muito pobres, do ponto de vista económico, financeiro, elas entram em frustração. E não é toda pessoa que tem a capacidade de gerir a pobreza, porque a pobreza é terrível. Ela, quando é profunda, acaba com o ser humano. Ora, se ela tinha 200 kwanzas na pasta, provavelmente era para comprar o tomate ou a cebola, que ela já não sabia de onde viria os outros 200 kwanzas. E percebe-se que o filho tira. O que é que acontece? Fruto das condições sociais, económicas e psicológicas, provavelmente tem problemas afetivos, perdeu o norte, ela parte para a violência, uma violência não controlada. Quando ela se apercebe, já tentou, ou a violência já está alarmada, já está avançada, e vem um sentimento de arrependimento muito simultâneo. Aquilo é uma relação de ódio e ao mesmo tempo amor. Percebe que é o seu filho e mete-se em pranto. Não perca o raciocínio, vai continuar a desenvolver agora o Dr. Alcântara. A mãe inicialmente queimou as mãos
do filho com fogo. Mas achou que não era suficiente, não tinha exteriorizado toda a ira, tenta asfixiar o pequeno. Bom, não foi suficiente a força aplicada por ela, o miúdo escapa e vai em busca da ajuda. Este é o comportamento, é a atitude de uma pessoa que atingiu o desnorte. Boa tarde, Mário. Sempre defendemos aqui que é preciso trazermos aqui essa diferença entre uma mãe e uma mamã. Já vamos defendendo que uma mamã é aquela pessoa que tem um amor antropológico diante dos filhos, aquela que sabe dialogar. Quer dizer, para além de trazer o pequeno ao mundo, para além de gerar, transfere... Exatamente. Para além de gerar, tem que transferir esse amor antropológico ao filho, saber cuidá-lo, saber proteger, se houver alguma coisa, ter a paciência de dialogar com o filho. Uma mamã comporta-se desta maneira. Isto não quer dizer que não pode ralhar. Pode sim, senhor, ralhar, mas o ralhar de uma mamã tem sempre balizas, tem sempre um limite. Agora, a mãe, toda mulher tem a característica da natura para trazer um filho ao mundo. Mas nem toda mulher pode ser mamã. Então aqui estamos a ver que este comportamento da nossa tia vai mais orientado para a característica de ser mãe. Mãe e não mamã. Porque essa impulsividade toda que a mãe teve para partir para essa violência gravíssima, queimar e para depois tentar asfixiar, a psicologia forense fala muito do transtorno intermitente. E na psiquiatria também se fala desse transtorno. Daqueles tipos de transtornos que as pessoas que têm espécie de nervos descontrolados, que depois de praticar o ato gravíssimo, nos minutos seguintes entra em pranto, põe as mãos sobre a cabeça, grita, porque reconhece o mal rotundo que ela fez. Acreditamos que é isto que aconteceu com essa mãe. Mas tal como o Dr. Kanga dizia, é preciso aqui também trazer esta vertente das más condições sociais que a mãe passa e que lhe põe permanentemente alterada. Não estamos a dizer que a mãe que a violência tem algum sentido, não. Estamos a dizer que os estresses do dia a dia, os problemas sociais que a mamã passa, muitas vezes lhe põem em alerta e fica bastante estressada. E quando acontecer alguma coisa, ele não tem aquela resiliência, aquela capacidade de travar, de gerir essa impulsividade, de imediato vai para a impulsividade, só que nos minutos seguintes, depois de praticar esse ato gravíssimo, entra em choros. Quero ouvir de vocês conselhos para quem esteja a acompanhar-nos lá em casa. E estava a terminar uma linha de pensamento, pode agora encerrar, aproveitando então para dar os conselhos habituais. Obrigado, Mário. Dizia eu que, tal como o Dr. Kanga fez aqui essa relação, o comportamento é reprovável, mas são as circunstâncias em que ocorre o fenómeno, mas nada justifica essa prática de violência. O que nós deixamos para casa é que devemos ter o autocontrole. Por mais pobre que a gente tenha, que os nossos pequeninos portaram-se mal, devemos tratá-los como filhos que trouxemos ao mundo. Vamos repreender, mas sempre dentro do limite do equilíbrio social, com base no princípio da legalidade, da ética e da moral. Nunca nós chegarmos ao ponto de matarmos o nosso filho. Vão à igreja, orem, está a sofrer, ajoelhem em casa, pega uma Bíblia, reza que amanhã Deus lhe vai dar uma vida melhor. Não pensa que o filho trouxe 200 kwanzas, que o mundo vai acabar. Não faça isso. Pega o filho, faça oração, tem fome, peça ajuda à vizinha, não se feche em casa com fome, não morra com fome. Tem fome, vá à vizinha pedir ajuda, peça ajuda ao seu parente, mas não tenha vergonha. Doutor, Mário, existe um fármaco abstrato comportamental. O que é que isto quer dizer? Sempre que nós estivermos na histeria, naquela má gestão das coisas que estamos a verificar e o nervo vier, por que não correr para a casa de banho, ir tomar um banho? Por que não esbofetear a parede? A parede! A lesão que vier desse esbofeteamento à parede ficará no teu braço e depois, nos dias seguintes, vais começar a controlar todo. Então, é melhor optarmos sempre pelo diálogo,
Se entrares em histeria, descontrolo comportamental, o que tens que fazer é corra para o quarto na escuridão, ponha-se na cama, grite lá e bata na almofada, que depois os nervos passam. E não voltar-se para as crianças, porque senão teremos esse tipo de violência. Por isso pedimos mais diálogo. Fuja do sítio onde os nervos estão a subir demais, vá para um sítio onde está tudo escuro e ali Deus quer que lhe vai ajudar a retemperar-se e evitará assim perpetrar a violência de qualquer maneira. Muito bem. 15015. Deixa a imagem dela. 15015. 15015. Põe aí a nota do rodapé, este número. SOS 15015. Por favor, Regi. Pois bem, lá em casa, este é o número que podem usar para denunciar comportamentos iguais. Se ouvirem, se virem, se ouvirem, se perceberem que um vizinho, uma vizinha, espanca o filho, bate no filho de forma violenta, quase a tirar a vida do pequeno, usa esse número, denuncie, faça uma chamada anônima. Olha, aqui mesmo onde eu moro, na casa vizinha, há uma família que aquilo é terrível. O pai, quando bate o filho, é de partir o coração. Faça uma denúncia. Não deixe que o menino morra sob os braços, sobre os ataques, sobre a fúria do pai. Não deixe. Não deixe. Está aqui a senhora. Agora está a chorar. Está a chorar por quê? Depois de queimar as mãos do pequeno, está a chorar. Ainda por cima queria matar o menino, asfixiar, tentar tirar a vida. Agora está a chorar. Está arrependida. Regi! Repreender o comportamento, não a pessoa. Muito obrigado, Regi. Agora, você... Muito obrigado. Vamos mudar de assunto. Vamos falar-lhe de um caso que chocou a cidade de Menong neste domingo. Muito obrigado a ambos. Muito obrigado mesmo. Muito obrigado. 16 horas deste domingo, ouça. Muito recentemente, há menos de uma semana, nós mostramos aqui no programa, há menos de uma semana, mostramos aqui no nosso programa, no Ecos e Factos, que foi retirado do Rio Quebe, no centro da cidade de Menong, do Rio Quebe, foi tirado um cadáver. Não reconhecido cadáver. Menos de uma semana, um outro cadáver retirado das águas do Rio Quebe. Só que desta vez, este cidadão terá morrido devido a uma doença. Dizem os presentes que antes de localizarem o cadáver, ele tivera, minutos antes, ou horas, um ataque epilético. Epilepsia, nós aqui chamamos de gota. Ele teve um ataque. E depois foi visto, já sem vida, no Rio Quebe. O que deve ser feito? Já vamos a essa história. Aconteceu agora no domingo, portanto ontem. O que nós devemos fazer nos rios do Quando Cubango para reduzirmos as mortes por afogamento? Vamos a esta história que eu já regresso. Roda, Regi. O cadáver foi encontrado por volta das 16 horas deste domingo pelos utentes que se fizeram a esta zona do Rio Quebe naquela hora. À beira, a roupa, um isqueiro e embalagens plásticas de uísque, tudo indicava que o jovem, que aparentava ter 25 anos de idade, teria acabado de morrer naquele instante. Nós estávamos a nadar, mas lá em cima, as meninas chegaram e disseram que, tem um corpo aí embaixo no Rio dos Homens. Quando nós chegamos, olhamos, é mesmo verdade. Então, fomos à procura da polícia. Além das mascotes, o jovem tem no peito algumas tatuagens, das quais se pode decifrar marcas de roupa e a frase amor de mãe.
Os moradores desta zona apontam um possível ataque de doença como a epilepsia ou a malária, assim como o alcoolismo, como as presumíveis causas dos afogamentos que se registram no rio Cuebe. Por vezes eles vêm embriagados ou alguma doença, enfermidade com epilepsia ou malária cerebral mesmo. Este caso sucede a um outro de um cadáver que foi retirado no perímetro da mesma zona na segunda-feira, aqui no rio que atravessa a capital do Cuando Cubango, Menongue. Realmente verificou-se que a causa é mesmo afogamento, mas de acordo com testemunhas, constaram-nos de que é provável que o cidadão em referência sofria de epilepsia, porque 40 minutos antes do ocorrido, há quem mesmo diga que já tivera uma outra crise ainda longe do rio. Então podemos aqui presumir que pode se dar o caso de que o cidadão, quando se fez ao rio, então tivera sofrido uma outra crise epiléptica que o levou a esta situação. Tanto este como o corpo retirado na segunda-feira ainda não foram identificados. De tanto calor, a tendência dos jovens é a fluírem aos rios. E ali, enquanto nós não acatarmos as medidas para evitarmos desastre, pode acontecer o pior. Em menos de 7 dias, este é o segundo cadáver encontrado aqui, num perímetro de aproximadamente 150 metros do rio Cuebe, aqui na capital, Menongue. De realçar que da estatística dos serviços de proteção civil e bombeiros, são um total de 23 corpos encontrados nos últimos 6 meses de 26 ocorrências. As imagens são de Miranda Astral, Armando Graça e Gaspar Gindães, TPA em Menongue. Gaspar, e o Gaspar, ela fala do rio perigoso, está lá no rio, no rio. Imagina que ele escorrega o rio e leva embora, o Gaspar. Mas pronto, é o trabalho do profissional de televisão, né? Nós sabemos que os profissionais de televisão vivem com cada experiência. Bom, agora regressemos ao assunto. O que deve ser feito, porque todos os meses surge-nos um relato sobre afogamento, ataque de animais e tudo relacionado à utilização dos rios no Cuando Cubango. O que é que deve ser feito, por amor de Deus? As autoridades. Eu ouvi aqui uma vez o porta-voz do Serviço de Proteção Civil e Bombeiros fazer referência a este elemento. Eles colocam placas de sinalização, de interdição. Ou seja, e veja que estamos numa altura de época balnear. Estamos numa altura de... Estamos numa época balnear já. E as pessoas têm tendência de ir para os rios. Sobretudo no Cuando Cubango, onde há rios para dar e vender. Muita água. Muita água. Vira para a direita água, para a esquerda água. Direita água, chega em frente água. Então as pessoas vão lá. São habitats de animais que não querem confiança com os homens. Não querem. Hipopótamo, jacaré, não querem. Vão lá banhar. O que deverá ser feito? Sob as autoridades tradicionais. É demais. Veja que em menos de uma semana é o segundo cadáver. Bom, eu vou falar agora de um outro assunto. Ponha a imagem aqui no vídeo LED. Ponha a imagem. Temos a imagem. Eu estou a falar agora de um outro assunto. Vou falar mesmo de um outro assunto. Vamos falar de algo que está a acontecer no Mochico. Muito bem. Temos esta imagem. O que lhe parece essa imagem? Fábrica de blocos, não é? Parece. Eu também fui enganado. Eu cheguei, olhei para a imagem e disse, olha, blocos, temos gente aqui a trabalhar, etc. Mas você não sabe que na parte de trás dessas instalações estão a ser movimentadas somas avultadas de moeda estrangeira. Atrás disso. Há um complexo aí atrás, criado por 4 cidadãos chineses,
Ah, chineses, você destacou, sublinhou os chineses porque xenofobia. Não, não é xenofobia. Chineses, eles foram até a ENDE e pediram um PT. Queremos um PT com a capacidade de 2.000 kVA. Para quê? Não, nós vamos criar uma fábrica para tratar da mandioca. Ok. Só que eles obtiveram 1.800 kVA de forma ilegal. E a pessoa que está dentro da ENDE, que deu essa energia, vai ser apanhada. Porque estão a prejudicar os cofres da ENDE 3 milhões de kwanzas mês. Mas vamos ao assunto. Então, lá atrás, existe uma zona de mineração de criptomoedas. Veja só. Roda, Roger. Põe. Veja a Chico Espertice. Põe. Era nesta fábrica, localizada no bairro Sinai Novo, arredores da cidade de Luena, onde tudo acontecia. Repare bem, à primeira vista, parece ser uma fábrica de blocos, até porque, na parte frontal do quintal, o cenário era mesmo de trabalho intenso por parte dos nacionais. Mas, fruto de uma denúncia anónima, o SIC realizou trabalhos de investigação durante dias que permitiu identificar e monitorar as atividades deste grupo e descobriu que, na verdade, tratava-se de um local camuflado para mineração de criptomoeda, uma prática proibida por lei. Tanto a criptomoeda, como a gente sabe, é uma atividade que até hoje tem estado a demonstrar evolução no nosso território nacional, acarreta consigo um impacto ambiental, porquanto que aquelas máquinas todas a funcionar precisa-se de um volume muito grande de energia e todos esses envolvidos na mineração de moeda nunca declaram o real volume de energia. No local, o SIC flagrou 4 indivíduos de nacionalidade chinesa e deparou-se com um cenário jamais visto por estas paragens. Para as devidas transações eram utilizados computadores conectados à internet e várias ventilações que eram suportadas pela energia da rede pública. Facto que fez com que o Serviço de Investigação Criminal convocasse o diretor provincial da ENDE para mais esclarecimentos. Com a presença do responsável da ENDE, descobriu-se que este grupo de cidadãos chineses solicitou à Empresa Nacional de Distribuição de Eletricidade um posto de transformação de 2.000 kVA para a instalação de uma fábrica de processamento da mandioca. Mas estes chineses obtiveram de forma ilegal mais de 1.800 kVA para o funcionamento dos equipamentos. Constatamos que também havia o furto de energia, fazendo um rácio de uma potência de 3,6 kVA por residência, podíamos alimentar 500 casas. A perca ainda é por calcular, mas estimadamente estamos a falar num valor muito próximo a 3 milhões de kwanzas mês. O elevado custo provocado pelo consumo de energia desta atividade vai levar o SIC a aprofundar as investigações para se apurar se há ou não envolvência de alguns funcionários da ENDE. Vai-se abrir um competente processo crime de furto de energia em princípio e depois vamos ver quem é que efetivamente está por trás disso. Enquanto durarem as investigações, o espaço permanecerá encerrado e os suspeitos encaminhados às autoridades competentes. A PGR vai conduzir os interrogatórios para se obter mais informações sobre a extensão desta atividade ilegal e possíveis conexões com outros indivíduos. Muito bem. Você que é funcionário da ENDE e que está envolvido neste negócio, que costuma receber envelopes no final do mês e até anda a passear-se todo chiquérrimo, hein? Compra perfumes de marca, boas camisas, bons fatos. Como é que o funcionário da ENDE tem essa vida de luxo? Você vai ser apanhado. Meu amigo, você vai ser apanhado. Pode fugir aí no Luau, Luacano, Cameia, pode fugir aí para o
caripando, você vai ser apanhado. Num balanguinho, vai se esconder lá nas aldeias. Vai ser apanhado, meu amigo. 3 milhões de kwanzas mês a prejudicar a empresa. 3 milhões. Só porque você... Vamos esperar que não esteja ninguém envolvido. Estou a falar, mas se você está envolvido, meu amigo, ardeu. Agora, esses 3 jovens, esses 4 jovens que estiveram no filme do Jet Li, os 4. Aquele filme, é um filme do Jet Li, onde ele corre por cima dos prédios, são eles que estavam a perseguir. Não, são eles, os 4. Afinal, estavam a treinar todas as práticas e técnicas para vir fazer aquilo que eles fizeram no Mochico. Você vai até ao local, na parte de frente estão angolanos a fazer blocos. Tudo fachada. O que acontece? Por que eu sublinhei chineses? Eu não tenho nada contra, não, por amor de Deus. Não tenho nada contra cidadãos estrangeiros, antes pelo contrário. Já disse aqui no programa, os meus antepassados têm ligação com a RDC. Embora eu tenha nascido em Malange, em Marimba, mas o meu tataravô veio da RDC, do Congo-Brazzaville. E então eu não tenho nada contra cidadãos estrangeiros, não tenho absolutamente nada. Mas crimes de prostituição estão lá envolvidos. Primeira impressão é um sítio de arranjar as unhas, vai lá dentro, prostituição. Fábricas de coisas estranhas, aparentemente, vai lá dentro, confusão. Agora, este caso é o Linshan, Shanhin, Funan, Timpan, os 4. Para prejudicar todo um processo. O comportamento deles não pode ficar impune. Regime. Vai! O comportamento deles não pode ficar impune. O comportamento deles. Chico Expertise. Nós vamos para um curto intervalo. Quando regressarmos do intervalo, vamos falar vamos falar de cidadãos angolanos que estavam a tentar introduzir no mercado notas falsas de Kwanza. E você vai ver a técnica que eles usavam para pôr essa moeda no mercado. É muita maldade, meu Deus, muita. São maus. Esses angolanos que foram detidos são maus. São mesmo pessoas más. São cobras venenosas. Cobras, se for verdade, são serpentes. Isso não se faz. Vai ver depois do intervalo. Volte conosco, até já. A Move Angola está de volta. A Conferência Internacional de Liderança apresenta no CCB os oradores Tânia Tomé, de Moçambique, Cassiana Tavares, de Portugal, de Angola, Vera Daves de Souza, Rosário Neto, Ivanilson Machado e Dárdano Santos. Juntos para uma experiência que nos leva a compreender o valor de uma causa maior. Dia 7 de outubro no CCB, a partir das 9 horas. Move Angola 2023. A causa maior. Patrocínios: Pumangol, Unitel, Kinda, Espaços, DOM. Produção e realização: Carga Eventos. Sob o lema Garantir a produção e promover a segurança alimentar, o Fundo de Garantia de Crédito realiza 5 de outubro o primeiro Fórum sobre Garantia e Crédito, a partir das 8 horas no Museu da Moeda, em Luanda. O fórum visa identificar oportunidades de negócio, promover a produção e a autossuficiência alimentar. Fundo de Garantia de Crédito. Garantir para desenvolver.
A LS Republicano apresenta para os apaixonados KLB em Angola para 2 grandes shows, dia 1 de novembro em Luanda, no CCB, e no dia 3 de novembro em Benguela, com a participação de Anderson Mário. Com After Party com DJ Callas e 2S. Compre já o seu ingresso em www.checkin.ao e nos locais habituais. Uma produção e realização LS Republicano, Aureogama Entertainment e Trishu. Um patrocínio Bento Cangamba, Triunfal Seguros, Pepsi. O concurso que elege o homem mais bonito de Angola está de volta. Mr. Angola 2023. Dia 12 de outubro, na tenda do Espaço Alma, em Talatona, às 20 horas. Ingressos à venda no Bela Shopping. Para mais informações, contacte 929 14 5369. Mr. Angola 2023. Agora, o sonho é real. As primeiras vivendas do condomínio Luizana já começaram a ser construídas. Aproveita a oportunidade. Venha morar no conforto. Venha viver com qualidade, segurança e comodidade. Condomínio Luizana, na cidade universitária de Luanda. Contactos 945-940-204 ou 937-795-577. Condomínio Luizana. O sonho agora é real. Eu preciso saber quem é a minha verdadeira mãe. E você? Você ou você? Chega, Antônio Augusto. Eu revelar